Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Hoje nós vamos ver na Bíblia se Deus ouve e responde às orações de todos. A Bíblia nos ensina a pedir. Vamos ver isso no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porém, irmãos, nós devemos pedir a Deus de acordo com a vontade dele, como ele mesmo nos ensina no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas se pedirmos coisas que não é para o nosso bem, Deus não vai nos ouvir e também não vai nos dar. Nós lemos isto no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, irmãos, não podemos precipitar com a nossa boca, nem com o nosso coração, a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Nós lemos isto em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Irmãos, a primeira parte deste versículo nos ensina que o coração pode pronunciar palavras diante de Deus. Em outras palavras, o coração e a mente falam com Deus. Então nós podemos usar também esta maneira para orar a Deus em secreto, porque Satanás, ele está sempre aguardando, observando, buscando uma maneira para nos destruir. E quando ele ouve o que estamos pedindo ao nosso Deus em oração, ele pode tentar impedir. Por isso, irmãos, às vezes é melhor orarmos a Deus em secreto, somente no coração ou pela mente, porque a única pessoa que sabe o que está em nossos corações é Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E Deus responde no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Somente Deus sabe o que está em nossos corações e em nossas mentes. Por isso, Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Agora, irmãos, como podemos ter certeza que as nossas orações serão ouvidas por Deus? Vamos ler no livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 3 ao 12. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Irmãos, o cavalo só obedece o cavaleiro por conta do freio que é posto em sua boca. Por isso, o cavalo ele fica sujeito ao freio e por ele o cavaleiro pode direcioná-lo para onde quiser, para a direita, para a esquerda ou em linha reta. Assim também o timoneiro com o navio. No versículo 4, Tiago diz: vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do comandante. Tem navios cargueiros, irmãos, que mede 397 metros de comprimento e 63 metros de largura. Mesmo levados por impetuosos ventos,
com um pequenino leme, se voltam para onde o capitão ou o comandante quer. Irmãos, a língua, mesmo sendo pequena com relação aos membros de nosso corpo, pode fazer grandes coisas, como está escrito em Tiago capítulo 3, versículo de número 5. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Tiago está dando exemplo para descrever uma parte de nosso corpo que é a língua, semelhante ao pequeno fogo e pode incendiar um grande bosque. E nós vimos no versículo 4 que um pequeno leme pode direcionar um grande navio. Também um pequeno freio na boca do cavalo pode direcioná-lo para onde o cavaleiro quiser. E de acordo com a Bíblia, a língua também é um fogo. A língua também é como um leme e também como um freio que deve ser colocado na boca, porque sem freio o cavalo faz o que ele quiser fazer. Também a língua é um fogo que tem poder de incendiar um grande bosque. No capítulo 3, versículo 6, nós lemos assim: a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno, inflamada pelo diabo. A língua pode contaminar todo o corpo. Nós temos em nós o curso da natureza, que pode ser inflamado pelo inferno. Um exemplo que pode inflamar o curso da natureza é um homem irado, discutindo e brigando com outro homem. E ele diz ao outro: eu vou acabar com você. E o outro homem, usando a língua, também ele diz: quero ver você acabar comigo. Venha, venha, venha se você for homem. Esse pequeno membro que disse: eu quero acabar com você. E a língua do outro, que também disse: quero ver você acabar comigo. Venha, venha, venha acabar comigo se você for homem. Irmãos, a língua tem o poder de contaminar todo o corpo. Se o orgulho de um homem for tocado pela língua, pode ser que este homem siga este pensamento e siga o que foi dito pela língua e vai e acaba com o outro por conta do que disse a língua. O que Tiago quer dizer é que a língua, ela também pode dirigir todo o nosso corpo, como o cavalo. E pelo freio que está em sua boca, pode dirigir todo o seu corpo, obedecendo ao seu cavaleiro onde quer que ele o dirija. Tiago disse que a língua pode contaminar todo o nosso corpo e inflama o curso da natureza. Irmãos, o curso da natureza que tem em nosso ser pode ser inflamado pela nossa língua e causar ira e violência em nós. Um outro exemplo é se alguém gritar muito alto com uma pessoa, difamando-a. As palavras dele podem inflamar o curso da natureza do outro, podendo acordar a sua ira e a sua violência. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, nós lemos isto: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmão, de acordo com este versículo, o curso da natureza em nosso ser pode ser acordado pela palavra dura, que suscita e incendia a ira. Como também a resposta branda, ela pode desviar o furor e pode acalmar a pessoa. Quando tem pessoas brigando e a língua fala: calma, 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 deixa isso para lá. Essa resposta branda, a Bíblia diz que desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por isso,
a influência da língua pode corromper todo o corpo, como Tiago disse no versículo 6. A língua também é um fogo, sim. A língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Além do curso da natureza que temos em nosso ser, a nossa boca e a nossa língua pode ser inflamada por Satanás, como o versículo diz, inflamada pelo inferno. Irmãos, palavras malignas tocam o orgulho e inflamam a ira, e a pessoa pode fazer coisas violentas, terríveis e pecaminosas. Satanás, ele tenta as pessoas inflamando sua ira e o curso da sua natureza para que elas façam a sua vontade, realizando seus desejos malignos e pecaminosos. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Irmãos, de acordo com este versículo, os animais podem ser domados e nós somos testemunhas desta verdade. Nós vemos serpentes, leões, pinguins, elefantes e outros animais sendo domados pelos seres humanos. Até mesmo animais silvestres, papagaios, onças, macacos e outros mais podem ser domados. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 8, lemos assim: mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. A Bíblia nos ensina que a língua é indomável, é um mal irrefreável e cheia de peçonha mortal. Mas um dos maiores problemas está no livro de Tiago, capítulo 3, no versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Irmãos, quando oramos ao nosso Senhor e Pai, usamos nossas línguas, e com ela também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10, nós lemos assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Imagina, irmãos, a boca que é usada para amaldiçoar o outro ou falar palavrão com o seu cônjuge ou com qualquer outra pessoa. Esta mesma boca que também é usada para enganar, para mentir, para fingir. E depois, esta mesma boca, ela será usada para orar ao Senhor, para fazer petições ao Senhor, pelas famílias, pelas pessoas e por si próprio. De acordo com Tiago, essas coisas não convêm, não devem ser assim. No versículo 11, Tiago diz: porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Irmãos, Tiago está dizendo que se a água é doce, é sempre doce. Se é amargosa, é sempre amargosa. Não tem como a água ser amargosa hoje e amanhã esta água ser doce. Isso, Tiago diz que não pode acontecer. Uma fonte brota somente um tipo de água. No versículo 12 nós lemos assim: meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Aqui, Tiago está dizendo que a figueira não pode produzir azeitonas, ou uma videira produzir figos. Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. A língua é fonte de água também. Se a água que brota na língua for salgada, será sempre salgada. Não pode ser salgada hoje e amanhã ser doce. Não pode uma fonte de água salgada dar água doce.
Mas, irmãos, infelizmente, tem línguas que são usadas dos dois lados, em ambos os lados. Ao lado de fonte salgada e também ao lado de fonte doce. Usada para bênção e também usada para maldição. Usadas para louvar a Deus e também usadas para amaldiçoar os homens. E Tiago diz, isso não nos convém, porque nossas orações não serão ouvidas por Deus. No livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, do versículo 10 ao 12, nós lemos assim: pois quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e vá após dela, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às súplicas deles, mas o rosto do Senhor está sobre os que fazem o mal. A língua dos falsos profetas, que a Bíblia disse, é a mais dolorosa, é a mais enganosa, porque os falsos profetas, eles oram para as pessoas, mas nada acontece, porque Deus não ouve a oração feita por uma língua enganosa, mentirosa. Em nossas línguas tem muitas maldades. Oramos para bendizer a Deus e a mesma língua é usada para enganar as pessoas. Muitos enganam seu cônjuge. Às vezes chega do trabalho, o outro pergunta: por que você está chegando atrasado? E ele responde: eu estava fazendo hora extra. Na verdade, estava com o outro ou então com a outra. E esta mesma língua depois vai orar a Deus. E Deus não vai ouvir as suas orações. Essas orações de pessoas assim não vão chegar a Ele. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 44, nós lemos assim: cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Deus, irmãos, neste versículo, Ele está dizendo que não quer ouvir as orações de pessoas assim. Por isso, Ele ordenou que as orações dessas pessoas não passem das nuvens, porque é uma abominação para Ele. Provérbios, capítulo 15, versículo de número 8, nós lemos assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. Deus, Ele agrada com as orações dos retos, mas os ímpios, quando ora, é abominável ao Senhor. Podemos, irmãos, muito bem saber quando nós estamos orando como um homem ímpio ou como um homem reto. Deus, Ele se agrada quando um justo ora, mas quando o injusto ou o enganoso ou o hipócrita ora, é abominável diante do Senhor. Quando é abominável, Deus não quer ouvir a oração. Por isso devemos primeiro ver como está a nossa situação antes de orarmos. E se estivermos errados, se estivermos em pecado, devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus para depois nós fazermos as nossas orações, para que as nossas orações não sejam abomináveis a Deus, e sim um sentimento feliz, agradável a Deus, como uma oração de um reto, que é de acordo com a sua vontade. Assim, nós vamos ter certeza que Deus, Ele vai nos ouvir e responder às nossas orações.
No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8, nós lemos: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. Irmãos, o maior problema é a nossa língua, que não pode ser domada pelo homem, que é mais silvestre do que leões e ursos. Os leões, ursos, cobras, pinguins podem ser domados, mas a língua do homem é indomável. Por isso, devemos tomar muito cuidado. A maioria das traições entre os casais é por conta da língua indomável, que é inflamada por Satanás. Por isso devemos aprender com a Bíblia, com Deus, qual é o remédio para esta língua que é indomável. Seja domável. Vamos ler Tiago 3,8. Olha o que ele diz: mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonha mortal. Nenhum homem pode domar. Nenhum cônjuge pode domar a língua do outro. Mas Deus pode. Somente Deus pode. O que não pode ser feito pelo homem, pode ser feito por Deus. O que é impossível ao homem é possível para Deus. A língua dos que seguem a Deus devem ser domadas por Ele. O que Ele ensina através das Escrituras sagradas, devemos seguir, devemos praticar. Ele ensina que devemos ser verdadeiros, mesmo que a nossa verdade ela venha a ser amargo para outros. A Bíblia nos ensina como devemos usar a nossa língua para principalmente falar a verdade que está nas Escrituras sagradas. A nossa língua, ela deve falar de acordo com o que está escrito na Bíblia. Todos nós, irmãos, precisamos para a salvação a língua domada e purificada por Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 4, nós lemos assim: uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. A língua perversa, inclusive de muitos falsos profetas, que a Bíblia disse que em vez de pregar a palavra de Deus pura, pregam as suas próprias palavras, as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos, as suas próprias histórias, as suas próprias doutrinas, as suas próprias filosofias. Isto quebranta o espírito, levando as pessoas para o inferno, para Satanás. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 15, nós lemos assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um membro, e depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Irmãos, os membros desses falsos profetas, como a Bíblia diz, eles os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que eles, por causa da língua deles, cheio de mentiras, cheio de suas próprias doutrinas, desviando os homens da verdade da palavra de Deus. Isto pela língua que não pode ser domada por nenhum homem. Tiago 3,8 lemos isso. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonha mortal. Somente Deus, meus irmãos, pode domar a língua do ser humano. Por isso, irmãos, nós devemos nos submetermos a Deus. Somente Ele pode purificar a nossa língua. Mas devemos submeter a Ele não somente a nossa língua, mas também todo o nosso ser, mãos, pés, pensamentos, alma, espírito e coração. Porque somente Ele é poderoso para fazer uma renovação em nosso ser e em nossas línguas.
pelo poder do seu Espírito Santo. A língua que é indomável, somente pelo poder de Deus pode ser domada. Vamos ver por que a língua é mal. Mateus capítulo 12, versículo 33 e 34. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando uma coisa de natureza e também uma coisa espiritual. Fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. E no versículo 34, Jesus disse: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A árvore da boca e da língua é o coração. Por isso, fazei a árvore boa o fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Se a boca é mal, se a língua fala só perversidade, isto vem do coração, isto vem da árvore. O fruto vem da árvore. O fruto é o que sai da boca e da língua. E esses frutos vêm da árvore que é o coração. Por isso, irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: o que está em abundância no coração, disso fala a boca. Se o seu coração abunda engano, você vai falar enganos. Se o seu coração abunda mentiras, você vai falar mentiras. Por isso, para a boca e a língua ser domada por Deus, deve primeiro ser feita uma renovação no coração, porque o que está dentro do coração é o que sai da boca. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, está escrito assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O depósito da água que sai da língua é o coração. Se a água doce ou se é água salgada, vai sair na boca e vem do coração. Mateus capítulo 15, versículo 19, nós lemos assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E somente Deus pode domar a boca e domar o coração. Agora, qual é o tipo de órgão é o nosso coração? Jeremias diz, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? A língua, irmãos, é a mais silvestre de todos os animais silvestres. Mas o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Este tipo de coração não agrada a Deus. O coração que agrada a Deus é um coração puro. Este coração puro é o coração que, quando está orando, Deus está ouvindo. E tem esse tipo de coração aqui na terra, assim que a Bíblia mostra isso para nós. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, irmãos, tem pessoas de coração puro que invocam o Senhor. Mas em nossa situação, por causa do engano de Satanás, por causa de todas as coisas más ao nosso redor, o coração agora, ele é de acordo com o que o Senhor está vendo nos seres humanos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Deus responde. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente. Eu provo o coração. Isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos
e segundo o fruto das suas ações. O coração é enganoso, mais que todas as coisas. Por isso, temos também a boca e a língua enganosa e indomável, e vem do coração todas as coisas más. Agora, irmãos, para Deus ouvir as nossas orações, o que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo? Vamos ver em Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Devemos, então, irmãos, invocar, devemos orar, devemos falar com o Senhor com o coração puro. Isso é o mais importante na vida. E vamos sentir que Ele está ouvindo e podemos então vivermos em paz. A Bíblia ensina que tem jeito para o coração enganoso ser purificado. Salmos 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar no coração para a pessoa ser salvo. Mas tem que ser palavra de Deus, não histórias, não filosofias, não ideias, não pensamentos, não doutrinas de homens. As pessoas precisam e querem ouvir a palavra de Deus pura para segui-lo e serem salvas. Mas, infelizmente, muitos não pregam plenamente a palavra pura de Deus, de acordo com a palavra que está nas Escrituras Sagradas. Por isso, a Bíblia diz que roubam as palavras dele. Jeremias capítulo 23, versículo 30. Deus diz: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Deus está dizendo aqui que é contra os pregadores que deixam de pregar a sua palavra plenamente, pregando outras coisas. Irmãos, para um coração ser puro, a palavra disse, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Somente a palavra de Deus limpa corações. Agora, irmãos, como o ouvinte pode ter seu coração purificado e limpo sem ouvir a palavra pura de Deus? Porque é somente a palavra de Deus que limpa. Livro de João, capítulo 15, versículo 3, nós lemos assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso Jesus Cristo sempre falou, ensinou, pregou a palavra pura, sem mistura, do jeito que Deus mandou. E somente a palavra de Deus tem poder para purificar corações. Outras palavras inventadas pelos falsos profetas e pregadores não têm poder de purificar corações, meus irmãos. E eu vou terminar aqui agora, dizendo para todos nós que somente as palavras de Deus pura e sem nenhuma mistura têm o poder de limpar os corações. Irmãos, somente as palavras de Deus pura e sem mistura têm o poder de renovar todo o nosso ser. Somente as palavras de Deus pura e sem mistura têm o poder de domar as nossas línguas e domar todo o nosso ser. Somente as palavras de Deus pura e sem mistura têm o poder de renovar as nossas bocas. Somente assim, irmãos, domados, purificados, limpos e renovados por Deus, as nossas orações chegarão até o trono de Deus e serão respondidas. E assim poderemos sermos salvos por Ele. Amém. Irmãos,
Depois que você ouvir o que acabei de falar aqui, você deve fazer comparações. A Bíblia nos ensina que a gente deve fazer comparações. Pegue tudo isso que eu li para vocês aqui e compara com outras pregações. E se você tiver